Even if I'm not here, I'm always with you. Essa galera marota de Constelação só pode tá de brincadeira. Chegamos ao final da primeira temporada e ficou o gostinho de quero mais misturado com um gostinho de meu Deus do céu, o que é que tá acontecendo aqui? Tem uma Jodie Shorrid dentro da ISS. Começamos com o nome do 8º episódio, These Fragments I Have Shot Against My Ruin. É um dos versos de T.S. Eliot em The Wasteland de 1942, onde o poeta clama por sentido em um mundo que se perdeu na insanidade. Nós todos somos T.S. Eliot. O episódio abre com uma Jo na ISS olhando pela janela, uma cena que nós já vimos várias vezes. E eu tinha essa Jo como a Jo que aperta o botão e lidera o Paul e a outra Jo e fica olhando pra eles partindo, né? A gente teve essa cena também algumas vezes. Porque veja que essa Jo, ela está se segurando nas laterais enquanto olha pela janela. Não tem como ser o cadáver que segura o tablet no final, naquela trollada belíssima que tá todo mundo se perguntando, meu Deus, o que aconteceu? Ela tá viva? Ela tá morta? Ela é a Jodie Shorrid. Não tem como o cadáver se segurar daquela forma, fora que a Jo morta, ela tá presa numa parte X da ISS, que é aquela parte que eles chamam de Destiny, se eu não me engano é uma parte lá e eles fecham, né? Porque aquilo ali é feito de várias partes e cada uma tem suas propriedades e tem os seus porquês. Paul deixou a Jo morta, a Jo que tá com aquele ferimento no olho que causou a morte dela, presa numa parte da ISS chamada Destiny. Ao fundo, a gravação que a Jo, que acompanhamos o tempo todo, deixa no iPad para a sua Alice, caso ela não conseguisse sobreviver na ISS enquanto tentava arrumar a cápsula de ejeção. Na Terra, essa mesma Jo é levada de ambulância para um convento no interior da Rússia, onde Irena é a mais católica de todas, e sim, ela mostra sinais de católica demais desde o primeiro episódio, com o rosário dentro da gaveta no trabalho. Irene e as freiras e enfermeiras recebem Jo e iniciam um tratamento com eletrochoque. Fun fact, eletrochoque é um procedimento usado normalmente em casos onde é necessário e sua aplicação tem os seus benefícios. Infelizmente, ainda hoje, em 2024, é mostrado como uma espécie de tortura que parece estar fritando a pessoa quando não é o caso, né? É uma trope aí do terror, uma trope da ficção científica misturada com o terror, mas não condiz com a realidade. Ainda no lago, na Suécia, o Bud destrói o Cole a machadadas, junto com a fita com a gravação do momento em que ocorre a troca de consciência sua com Henry durante o acidente da Apollo 18. Mais tarde ele compra roupas novas e coloca a culpa do fim do Cole em Jo. Mas quando Frederico fala todo sério sobre a perda do equipamento, que era como um filho para Henry, Bud diz para deixar isso pra lá, que é a vida para se viver. E esse é o tema desse episódio final, a vida para ser vivida. Live. Falando em Henry, ele tá em péssimos lençóis com a polícia e nada que faça ou diga, mesmo polígrafo, prova sua inocência. Uma teoria interessantíssima que ele tinha é que o giro do seu DNA era pro lado oposto ao giro do DNA do Bud, mas isso só seria provado caso eles tivessem trocado os corpos. E eles não trocaram, eles trocaram consciência. Então eu não entendo por que o Henry, uma pessoa tão inteligente, poderia estar tentando sustentar essa teoria quando ela não faz o menor sentido material. E que essa cena nos traz também é o enterro definitivo da história de 3 dimensões mais um limiar. São apenas 2 dimensões e mais o limiar. Não tem aquela história que diz que quando tem assim uma coisa muito complexa, a resposta é sempre o mais simples possível? Pois é, a resposta aqui era sempre o mais simples possível. Nós temos apenas 2 dimensões, mas uma coisa que ela nos diz também é que durante alguns momentos nossas dúvidas foram culpa de um roteiro confuso e de uma montagem errada de episódios. E vou resumir com 2 palavras. Parabéns! Mais tarde, mais lá pro final do episódio, o Paul vai acordar no hospital como se estivesse acordando de um pesadelo muito ruim. Só não sabemos se o pesadelo foi todos os meses anteriores e ele agora também vai fazer as pazes com a sua nova realidade ou apenas com o tiro que ele levou de Bud. Enquanto isso, na ISS, luzes ligam, uma tela de computador pisca com umas informações que eu não me preocupei em dar zoom, mas o que interessa nessa cena é que há um Cole no lugar onde Paul fazia o experimento. Qual é esse, se só existia um Cole em operação? Será que temos mesmo 3 dimensões e mais um limiar? Que Cole é esse? Eu já tô ficando perdida. Peço desculpas.
Na casa dos Erickson, a Azul, a Alice literalmente bota o pai pra sentar e ter a conversa sobre a Joe ser de outra dimensão. Magnus não quer saber disso, ouvidos mais moucos jamais houveram, mas isso é culpa dele? Não. A maioria de nós faria o mesmo, porque tudo parece muito com um delírio para quem não experimentou de fato contato com a outra dimensão. Nesse episódio, essas duas Alices dão um show de sabedoria, de raciocínio, de controle emocional e de maturidade. As duas, cada uma a seu tempo, e após a Alice Vermelha ter tentado um último contato sem sucesso, decidem que o melhor é viver a vida que tem e deixar isso de outra dimensão pra lá. Isso é mais fácil pra Alice Azul, que ficou com a Joe, do que pra Alice Vermelha, que ficou sem a mãe, mas ambas merecem um Emmy. De volta no convento, Irena, a mais médica de todas, faz um exame de ultrassom em Joe e descobre duas coisas. Uma é que a astronauta está grávida e a outra é que o exame está mostrando uma imagem semelhante à que o Cal mostrava. O que não serve de muita coisa, aliás, isso não vai servir de nada, além de dar um certo peso ali a Alice perguntando mais tarde a qual dimensão esse bebê vai pertencer. Claro que é a dimensão azul, porque a Joe engravidou na dimensão azul e ela não tem como voltar para a dimensão vermelha. Pelo menos ela não tem como voltar para a dimensão vermelha nesta temporada. Quando Irena conta pra Joe que ela tá grávida, quem não tinha pena e não ficou com pena de Joe aqui é porque não tem coração. Mais uma vez a astronauta se vê em um dilema pesadíssimo enquanto mãe. Mais uma vez pondera pela escolha mais racional. A gravidez a impede de ir atrás da sua verdadeira Alice, coisa que ela queria fazer, já que a Alice Azul não está mais precisando tanto dela. Infelizmente, neste momento, a escolha mais racional é a menos possível de ser realizada. Joe recita então para Irena a gravação da valia, e isso dá uma desestabilizada bacana na cosmonauta, a ponto dela chamar o colega de Joe, Ilia, para ir lá convencer a astronauta a tomar a medicação e deixar isso de lado. Ilia aparentemente também vai assumir ali esse centro de tratamento junto com essas freiras quando a Irena morrer. Enquanto isso, aumenta o mistério sobre quem é o outro paciente do convento. Mais tarde, com a chave que Ilia lhe deu, Joe vai para o andar superior saber. Ela abre a portinhola e descobre dois senhores gêmeos muito idosos, mas na verdade, se é que há uma verdade aí, é o mesmo senhor muito idoso e muito longe da sanidade, que também se vê como duas pessoas. Em determinado momento, a Irena fala para Joe: tome a sua medicação ou você vai se partir em duas. Nas duas dimensões, simultaneamente, os dois Magnus vão para a terapia para processar o que lhes ocorreu. Não há nada de diferente na terapeuta, mas cada Magnus tem o cabelo de um jeito e o Magnus azul tem um corte na testa. A imagem chega a nos mostrar os dois Magnus com a mesma terapeuta. Seria ela por si só no limiar? Bud está vivendo o que a vida tem de melhor a lhe oferecer. Aliás, ele merece. Foi o seu cérebro que salvou os colegas da Apollo 18. No jantar com Irene, ele conta quem é e mais uma vez essa senhora em estado terminal é abalada, mas ela não sucumbe. O Bud também vai atrás da versão desse universo do cara que ele mata no cruzeiro. Eu passei a temporada inteira chamando ele de negacionista, mas pelo menos nesse universo ele não é negacionista. Ele é só um ex-policial metido com teorias da conspiração, que eu acho que tá em Londres fazendo um tour ali super macabro pelas ruas em que foram encontrados corpos de vítimas de Jack o Estripador. O convento, a Joe se vê com duas opções: ou segue dizendo a verdade, correndo atrás de uma coisa que não pode controlar, ou aceita sua nova realidade, que não é assim tão ruim se comparada com a de Bud, por exemplo. Irina, de certa forma, tem total razão em encobrir essas coisas. A gente precisa do progresso científico que esses experimentos no espaço trazem, a gente precisa entender o espaço, mas a questão aqui é que as pessoas vão fazer o quê? Não dá para viver esperando uma anomalia consertar o que está errado. Você precisa viver com a vida que lhe foi dada. O que não dá para entender é porque bem no final a Irena resolve mandar um e-mail coletivo pedindo que outros astronautas venham a público e a ela contar suas histórias de contato com coisas estranhas, o que ela cobre como todo astronauta pode ficar louco no espaço. As agências sabem disso há décadas, mas Irena sabe que não é bem assim, não é bem insanidade por si só. A Joe acaba aceitando a medicação, aceita a gravidez, conversa com a Alice sobre como viver juntas, conversa com Magnus sobre como viver juntos. Lá na dimensão vermelha, a outra Alice se muda com o pai, com o Magnus, pai dela. Provavelmente eles vão para a Inglaterra porque o Magnus é inglês. E é isso. I need a mummy. I need an Alice. That's me.
Mummy, that can be me. É quase isso, porque nós temos uma imagem final com uma Joe zumbi. É a Joe de Short, ela está viva e ela está morta ao mesmo tempo, e ela pega o iPad que está rodando a gravação que a Joe, que nós acompanhamos, deixou ali na ISS. Agora, como que ela pega esse iPad? Esse iPad estava na dimensão azul. Essa Joe morta, ela não tá na dimensão vermelha. Como que ela tá viva se ela tá morta? O poema de T.S. Eliot no título é sobre se ajustar a uma nova realidade. O poeta está falando sobre as mudanças do mundo após a Primeira Guerra, ou o que viria a ser o período entre guerras. A vida como as pessoas a conheciam já não existia mais. No poema, é o Fisher King, uma figura mitológica bem famosa nos países anglo-saxãos, que diz essa linha: esses fragmentos que escorei contra minhas ruínas. Uma linha que nos fala sobre ser possível continuar apesar da redenção fracassada. Ainda é possível criar arte diante da loucura. Ainda é possível a todos que tiveram suas consciências trocadas de corpo viver, uns melhor, outros bem piores. A música que Joe canta é uma cantiga de ninar que a mãe de Noomi Rapace costumava cantar para a atriz quando criança na Suécia. Infelizmente, o Shazam não identificou para mim qual cantiga era essa. O experimento que Bud cita, todo insolente para Frederico, sobre como em 1964, quando as primeiras mulheres se tornaram astronautas e ninguém sabia como lidar com isso, é invenção da série, mas baseado em uma ideia completamente real. Machismo na ciência e completo despreparo das instituições científicas em aceitar que mulheres não são seres místicos ou alienígenas, como exemplificado quando em 1983 a NASA sugeriu mandar 100 absorventes junto com a astronauta Sally Ride para uma viagem de apenas uma semana no espaço. O idoso no convento é ninguém menos que, aparentemente, imortal e muito insano Yuri Gagarin, ou a sua versão nesse mundo que acompanhamos. Em nosso mundo, que deve ser uma outra dimensão qualquer, o cosmonauta russo Yuri Gagarin foi até o espaço e voltou na Vostok 1 em 1961. Na dimensão de Irina Valentina Valia Lysenko, ele perdeu o controle da própria mente no processo. É interessante notar que já o primeiro humano no espaço, um homem, perdeu a sanidade, deixando o comentário de Bud ainda mais descabido. E aí, gostasse? Eu vou dizer uma coisa. Eu gostei e eu também não gostei. Ponto de vista narrativo da história que queriam contar, perfeito. Está super ok, é isso mesmo. Você só pode viver com a vida que lhe foi dada. Isso serve até pra mim, que recentemente passei por algo que me faz todo santo dia questionar por que minha vida antiga me foi tirada. Não há anomalia que leve ninguém de volta ao local onde deveria, ou onde acha que deveria estar. Ficção científica em seu cerne é sobre dilemas humanos materiais e de consciência, envelopados em perguntas igualmente grandes sobre inovações, tecnologia, ciência, etc. Mas é inegável que a série contou essa história de forma muito capenga em diversos momentos, fazendo a audiência pensar que havia mais do que realmente havia. O ano é 2021, o Henry não diz nada sobre isso quando lhe é informado. A hora em que Bud dá um tiro em Cole é a mesma que vimos no celular que o Henry usa. A diferença na hora no carro que Paul chega, que eles fizeram questão de nos mostrar, não significa nada. Ele errar a idade da filha, os anos diferentes nas gravações da ISS nas duas dimensões, os minutos diferentes entre ele e a Joe, o ano ser 2022 nas placas dos memoriais, a detetive do FBI ver a deformação da imagem causada pelo Cole no vídeo do circuito interno e, principalmente, eu volto a bater nessa tecla, a cena da intro do primeiro episódio ser diferente das demais. Tudo isso não serviu de nada nesse final. Ou nós teremos que esperar a segunda temporada, se é que haverá uma segunda temporada. A Apple não deu o sinal verde para uma segunda temporada de Constelação, mas isso não quer dizer muita coisa, porque a Apple realmente demora ali mais um pouco ao dar sinal verde para essas suas séries, pelo menos as séries de ficção científica deles, que são as únicas que eu acompanho. Por exemplo, a terceira temporada de Fundação demorou vários meses para ser anunciada, vários meses após o final da segunda temporada, só é que foi anunciado. Gostou desse vídeo? Curte, compartilha com seus amigos, deixa aí nos comentários o que é que você achou do final de Constelação, quais são as suas dúvidas, porque eu tô cheia de dúvidas ainda, e claro que são questões que o criador Peter Harness sabe que nós temos e que ele quer muito responder durante a segunda temporada. Eu só espero que eles tenham muito mais cuidado na hora de montar os episódios e não façam certas coisas que eles fizeram nessa primeira. E vou resumir com duas palavras: parabéns! Por hoje é isso, depois eu volto com mais conteúdo. Até!